Essas palavras são profundas. Primeiro, elas reconhecem que o nascimento de Obed não era apenas uma bênção para Ruth, mas também para Noemi. A mulher que havia perdido tudo, agora recebia em seus braços um neto que seria como um filho para ela. Segundo, elas destacam o valor de Ruth, dizendo que ela era melhor do que 7 filhos. Uma declaração poderosa numa cultura em que os filhos homens eram vistos como o maior bem de uma família. Isso mostra que a fidelidade e o amor de Ruth superaram todas as expectativas, trazendo honra não só a si mesma, mas também à sua sogra. Imagine Noemi segurando aquele bebê nos braços. As rugas da dor que antes marcaram seu rosto agora eram suavizadas por lágrimas de alegria. O vazio que ela carregava desde Moabe estava sendo preenchido. Aquele menino era mais do que uma criança. Era um sinal da fidelidade de Deus, um lembrete de que o Senhor nunca abandona os seus. Mesmo quando tudo parece perdido, Obed cresceu e se tornou pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Isso significa que o menino nascido dos braços de Ruth e Boaz e acolhido com tanto amor por Noemi, estava destinado a carregar em sua linhagem o sangue real, que apontaria para o maior rei da história, Jesus Cristo. O que começou em lágrimas agora estava conectado ao plano eterno de salvação. Esse é o ponto onde a história de Ruth transcende o pessoal e se torna profética. O nascimento de Obed não foi apenas o consolo de uma família, mas o início de uma linha que mudaria o mundo. A fidelidade de Ruth, a bondade de Boaz e a restauração de Noemi se tornaram parte da trama divina que culminaria no Messias. Mas, além do aspecto histórico, há aqui uma lição espiritual poderosa. O nascimento de Obed nos mostra que Deus sempre tem a última palavra. Onde havia esterilidade, Ele traz vida. Onde havia amargura, Ele traz alegria. Onde havia perda, Ele traz restauração. O Senhor não apenas devolve o que foi perdido, mas dá em dobro, em abundância, em plenitude. Para Noemi, Obed foi o sinal visível de que Deus não havia se esquecido dela. Para Ruth, ele foi a prova de que sua escolha de seguir ao Deus de Israel havia sido recompensada além de qualquer expectativa. Para Boaz, ele foi a continuação de uma linhagem de honra. Para Israel, ele foi o elo que ligaria Belém ao trono de Davi. Para nós, Obed é a lembrança de que até mesmo nas histórias mais improváveis, Deus escreve capítulos que apontam para Cristo. Esse nascimento também nos ensina algo sobre comunidade. Foram as mulheres da cidade que proclamaram bênçãos sobre Noemi. Elas testemunharam a transformação, lembraram-se da dor do passado e celebraram a restauração do presente. Isso mostra que a redenção não é apenas pessoal, mas também coletiva. Quando Deus restaura uma vida, todos ao redor podem ver e se alegrar com a manifestação da sua fidelidade. O menino Obed se torna, portanto, não apenas um bebê nos braços de uma avó restaurada, mas um símbolo de esperança para todas as gerações. Cada choro, cada sorriso, cada passo dele era a prova viva de que Deus não apenas muda histórias individuais, mas também conecta essas histórias ao seu grande plano de amor e redenção. Quando pensamos em Ruth, a imagem que muitas vezes vem à mente é a de uma jovem viúva estrangeira, recolhendo espigas em um campo que não lhe pertencia. Mas a beleza dessa história é que Deus nunca a viu apenas como uma moabita em necessidade. Ele a enxergou como parte essencial do seu plano eterno. Isso se torna evidente quando olhamos para a genealogia que se formou a partir de sua união com Boaz, Obed. O filho nascido desse casamento improvável cresceu e se tornou pai de Jessé. Jessé, por sua vez, se tornou pai de Davi, o rei de Israel, escolhido por Deus e descrito como homem segundo o coração do Senhor. O que isso significa? Que a estrangeira que decidiu seguir Noemi e confiar no Deus de Israel foi inserida diretamente na linhagem real de Israel. Sua fidelidade abriu espaço
para que seu nome fosse eternamente lembrado como parte da história do povo de Deus. Mas a história não para em Davi. Os evangelhos de Mateus e Lucas nos mostram que, muitos séculos depois, dessa mesma linhagem nasceu Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ruth, a moabita que chegou a Belém como estrangeira, tornou-se ancestral do Messias. Aquela que um dia foi vista como forasteira, agora é lembrada como parte da família da redenção. Esse detalhe é impressionante porque mostra que o plano de Deus nunca esteve limitado a uma nação ou a um povo específico. Desde o Antigo Testamento, o Senhor já demonstrava que seu amor e seu propósito eram universais. Ao incluir uma moabita na genealogia de Cristo, ele estava dizendo: minha graça é para todos. Meu plano alcança os improváveis. Meu reino é para aqueles que escolhem confiar em mim. É interessante notar que, na genealogia de Jesus, destacam-se algumas mulheres, e entre elas está Ruth, em um contexto cultural em que as genealogias geralmente destacavam apenas homens. Deus fez questão de registrar o nome de uma estrangeira viúva. Isso não é apenas um detalhe histórico. É uma mensagem poderosa. O valor de Ruth não estava em sua origem, mas em sua fé e fidelidade. Ao olhar para essa linhagem, percebemos um fio condutor que une gerações: a providência divina. Nada foi por acaso. Cada decisão, cada passo, cada ato de fidelidade foi usado por Deus para compor um plano muito maior do que qualquer um poderia imaginar. A decisão de Ruth de não abandonar Noemi, de trabalhar humildemente no campo, de obedecer ao conselho na eira, tudo isso parecia simples no momento, mas tinha repercussões eternas. E aqui há uma lição para todos nós. Muitas vezes, olhamos para nossas escolhas e pensamos que são pequenas demais, insignificantes demais para fazer diferença. Mas a história de Ruth nos mostra que, nas mãos de Deus, cada ato de fidelidade pode se tornar parte de algo grandioso. Ele pega nossas histórias individuais e as entrelaça em seu plano de redenção para a humanidade. Ruth não sabia que, séculos depois, seu nome seria lembrado como parte da genealogia de Jesus. Ela não podia imaginar que sua decisão em Moabe ecoaria até Belém, até Davi, até o nascimento do Salvador. Mas é assim que Deus trabalha. Ele transforma escolhas diárias de fé em sementes que florescem em frutos eternos. Ao conectar Ruth a Cristo, a Bíblia nos mostra a profundidade do amor de Deus. Ele não rejeita por origem, por passado ou por limitações. Pelo contrário, ele inclui, redime e transforma. A graça de Deus é capaz de pegar uma estrangeira em luto e transformá-la em matriarca da linhagem do Messias. Essa verdade traz esperança para nós hoje. Se Deus pôde usar Ruth, Ele também pode usar a nossa vida. Se Ele pôde transformar o destino de uma estrangeira improvável em parte do maior plano da história, também pode transformar nossos passos simples em capítulos extraordinários. O mesmo Deus que escreveu a história de Ruth continua escrevendo a nossa, conectando nossas dores, decisões e fidelidades ao seu propósito eterno. O nome de Ruth, registrado para sempre na genealogia de Cristo, é um lembrete de que ninguém está fora do alcance da graça. Ela nos mostra que fé, fidelidade e coragem podem mudar não apenas nossa vida, mas também o destino de gerações futuras. Se essa mensagem falou ao seu coração e você chegou até aqui, é porque Deus queria ministrar algo especial na sua vida hoje. Então, não saia sem deixar o seu like, porque isso ajuda essa palavra a alcançar ainda mais pessoas que precisam dessa esperança. E eu quero te pedir algo de fé. Escreva aqui nos comentários a frase "Eu recebo", declarando que você também confia no Deus que transforma histórias improváveis em destinos extraordinários. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora e clique em inscrever-se. Aqui você vai receber sempre palavras de fé, estudos bíblicos e mensagens que edificam a sua caminhada com Deus. E não pare por aqui. Já tem outro vídeo preparado para você, que está aparecendo aí na tela.
Assista agora, porque eu tenho certeza de que será mais um passo para fortalecer sua fé e renovar a sua esperança. Boaz não era um homem de impulsos. Sua bondade era acompanhada de justiça. Ele sabia que não poderia simplesmente ignorar a lei para satisfazer um desejo pessoal. Por isso, decidiu agir de maneira correta e transparente, seguindo o caminho da integridade. Esse detalhe é importante. Enquanto muitos se apressariam para garantir sua vontade, Boaz esperou, confiou e deixou que o processo se cumprisse diante de testemunhas. Isso mostra que a verdadeira fé não busca atalhos, mas caminha no ritmo da obediência. Noemi e Ruth, ao ouvirem a notícia, precisaram lidar com a expectativa. Imagine a tensão em seus corações. Depois de tudo o que haviam vivido, a fome, a viuvez, a perda, a pobreza, a provisão nos campos de Boaz, agora havia a possibilidade de que outro homem, de quem não conheciam caráter ou intenções, tivesse o direito de resgatá-las. Essa incerteza poderia facilmente alimentar o medo, mas em vez disso, Noemi aconselhou Ruth a esperar em paz. Minha filha, assenta-te, até que saibas como há de cair o negócio. Porque aquele homem não descansará, enquanto não concluir o caso ainda hoje. Enquanto isso, Boaz se move. Ele vai até a porta da cidade, lugar onde os negócios e julgamentos eram tratados. Ali se reuniam os anciãos, e ali era o espaço de decisões oficiais. Ele se assenta, e quando o parente mais próximo passa, Boaz o chama para conversar diante de testemunhas. O clima é de suspense. Boaz apresenta o caso. Noemi, que voltou de Moabe, tem um campo que pertenceu a Elimeleque, e esse campo precisa ser resgatado. O parente mais próximo ouve e de imediato diz: eu o resgatarei. Imagine como o coração de quem acompanhava a cena deve ter se apertado. Parecia que o destino de Ruth e Noemi seria entregue a outro. Mas Boaz, com sabedoria, completa: no dia em que comprares o campo da mão de Noemi, também a tomarás de Ruth, a moabita, mulher do defunto, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. E aqui está o ponto de virada. O parente mais próximo recua. Ele diz: não poderei resgatá-lo para mim, para que não prejudique a minha herança. Redime tu o que me cumpre a mim, porque não o poderei fazer. Essa decisão muda tudo. O homem reconhece que assumir essa responsabilidade traria implicações para sua própria herança e, por isso, abre mão do direito de resgatar. No costume de Israel, quando alguém desistia de um direito de redenção, havia um sinal público: a retirada da sandália. E foi exatamente isso que aconteceu. O parente próximo tirou a sandália e entregou a Boaz diante das testemunhas, confirmando oficialmente que o direito de resgatar Ruth e a herança de Elimeleque agora estava nas mãos de Boaz. Esse momento é carregado de simbolismo espiritual. O primeiro resgatador representa a lei, que até certo ponto pode nos conduzir, mas não pode nos redimir plenamente. Ele olha para a responsabilidade e recua, incapaz de sustentar a promessa. Mas Boaz, figura do Cristo Redentor, se levanta com disposição para assumir o preço. Ele não apenas aceita a responsabilidade, mas se alegra em tomá-la para si. Para Ruth e Noemi, essa cena foi a confirmação de que a bondade que haviam experimentado até ali não era passageira. Deus estava escrevendo um final muito maior do que podiam imaginar. O suspense se transformava em esperança renovada. O que parecia indefinido, ameaçado pela incerteza, foi resolvido diante de todos, com clareza e autoridade. Esse episódio nos mostra que muitas vezes Deus permite situações de suspense em nossa vida. Ele nos leva ao limite da expectativa, não para nos frustrar, mas para nos ensinar a confiar que o desfecho está em suas mãos. Assim como Ruth, que esperou em silêncio após a orientação de Noemi, também somos convidados a descansar enquanto o Senhor trabalha nos bastidores e, quando o resultado chega, percebemos que o que parecia risco era, na verdade, parte da construção do testemunho. Se Boaz tivesse agido às escondidas, poderia haver dúvidas sobre a legitimidade.
Mas porque tudo foi feito à luz do dia, diante de testemunhas, não havia espaço para questionamentos. A providência divina se manifestou não apenas no resultado, mas no processo. Aquele que começou como um simples encontro no campo, agora chegava a um desfecho glorioso. Boaz havia se levantado diante das testemunhas, na porta da cidade, e declarado com autoridade: Hoje vós sois testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, e tudo o que pertencia a Quiliom e a Malom. E também tomo por mulher a Rute, a moabita que foi esposa de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Com essas palavras, não apenas uma transação foi concluída, mas uma história de fé e providência foi selada diante de toda a comunidade. O casamento de Boaz e Rute era improvável sob todos os aspectos. Ela, uma estrangeira moabita vinda de uma terra marcada por idolatria e desprezo. Ele, um homem de Belém, rico, influente e respeitado, cuja linhagem estava ligada à tradição do povo de Deus. Aos olhos humanos, essa união parecia impossível, quase inconcebível. Mas é justamente no improvável que Deus manifesta o extraordinário. A cidade inteira foi envolvida na celebração. Os anciãos e o povo que estavam à porta declararam bênçãos sobre Rute. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, procede valorosamente em Éfrata e faze-te nome afamado em Belém. Essas palavras não eram apenas votos de felicidade, eram profecias. Ao compararem Rute com Raquel e Lia, as matriarcas de Israel, os anciãos reconheciam que Deus estava elevando uma estrangeira ao mesmo nível de honra das mães da nação. Essa é uma das marcas mais poderosas da história de Rute. A graça de Deus rompe barreiras culturais, sociais e espirituais. O que para muitos era uma moabita sem direitos, para Deus era uma peça essencial no plano da redenção. Ele pega os improváveis e os coloca em lugares de destaque, não por mérito humano, mas pela grandeza da sua graça. O casamento em si simboliza muito mais do que a união de duas pessoas. Representa a restauração de uma família inteira. Noemi, que havia perdido marido e filhos, agora via sua linhagem sendo resgatada por meio da união de sua nora. O vazio de outrora era substituído pela plenitude. O campo que antes era sinal de trabalho árduo e sobrevivência se tornava cenário de abundância e celebração. E é aqui que o extraordinário se revela com ainda mais clareza. A união de Boaz e Rute não gerou apenas um lar para elas, gerou descendência. Rute, a mulher que havia sido estéril durante seu casamento em Moabe, agora, sob a bênção de Deus, concebeu um filho. O menino que nasceu recebeu o nome de Obed, e ele se tornaria o avô do rei Davi, ligando para sempre a história dessa estrangeira à linhagem real de Israel, e posteriormente, a genealogia de Jesus Cristo. Esse detalhe transforma a narrativa em algo ainda mais grandioso. O casamento improvável se tornou um elo fundamental na preparação para a vinda do Messias. O extraordinário estava no fato de que, do ventre de uma estrangeira, nasceria uma linhagem que apontaria para a salvação de toda a humanidade. É impossível não perceber como a providência divina atua em cada detalhe. Rute não saiu de Moabe imaginando que se tornaria parte da genealogia do Salvador. Ela apenas escolheu a fidelidade. Escolheu permanecer com Noemi. Escolheu colher espigas com humildade. Escolheu obedecer aos conselhos com coragem. E cada passo de fé abriu caminho para que o improvável se tornasse extraordinário. Esse casamento também é um retrato profético de Cristo e da Igreja. Boaz, como Redentor, representa Jesus, que nos resgata, nos cobre com seu manto e nos toma como sua noiva. Rute representa todos nós, estrangeiros em relação às promessas, sem direitos, mas que pela graça somos enxertados na família de Deus. Assim como Rute foi recebida, honrada e exaltada,
Também nós somos convidados a participar das riquezas espirituais que estão em Cristo. A história nos mostra que a fidelidade de Deus não tem limites. Ele transforma a amargura em alegria, a pobreza em abundância, a exclusão em inclusão, o improvável em extraordinário. O casamento de Boaz e Ruth é a prova de que, quando Deus escreve a história, nenhum detalhe é pequeno demais, nenhum passado é pesado demais, nenhuma barreira é grande demais. E, no entanto, por mais extraordinário que esse casamento seja, ele ainda não é o fim da narrativa. Ele abre as portas para algo maior que transcende a vida pessoal de Boaz e Ruth e alcança gerações futuras. O nascimento de Obed é apenas o início de uma promessa que se desdobraria até chegar ao Salvador. O casamento de Boaz e Ruth já havia sido um milagre por si só, mas Deus não havia terminado sua obra. A verdadeira prova de restauração viria com o nascimento de um filho, algo que até então parecia impossível. Durante seu casamento em Moabe, Ruth nunca havia concebido. A esterilidade, muitas vezes vista como vergonha naquela cultura, fazia parte de sua dor silenciosa. Mas agora, sob a bênção do Senhor, seu ventre foi aberto e ela deu à luz Obed. O nascimento de uma criança sempre foi motivo de alegria em Israel, mas este menino carregava um significado muito maior. Ele não era apenas um bebê em Belém, ele era um símbolo de redenção. Um testemunho vivo de que Deus transforma a amargura em plenitude, de que Ele restaura aquilo que parecia perdido para sempre. A Bíblia descreve uma cena emocionante. As mulheres da cidade, que antes haviam ouvido o lamento de Noemi quando ela pediu para ser chamada de Mara, agora se reúnem para celebrar. Elas dizem a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um resgatador, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele será restaurador da tua alma e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, ela que é melhor para ti do que 7 filhos. O encontro de Ruth com Boaz já havia marcado o coração dela. Mas o que acontece em seguida revela algo ainda maior. A bondade de Boaz não era apenas palavras, era ação concreta, cuidado prático, provisão visível. E esse detalhe é essencial para entendermos como Deus manifesta o seu amor por meio de pessoas. Boaz não apenas disse que Ruth poderia ficar em seus campos, ele a incluiu em sua própria mesa. A Bíblia conta que, na hora da refeição, ele a chamou e disse: chega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. Essa cena é profundamente simbólica. Uma estrangeira, viúva e pobre, sendo convidada a partilhar da mesa do dono do campo. Ela não estava apenas recolhendo restos, estava sendo honrada com lugar de comunhão. Esse gesto de bondade ecoa o próprio coração de Deus, que não apenas nos permite recolher migalhas, mas nos chama para o seu banquete. Ruth comeu até se fartar e ainda guardou o que sobrou para levar à sogra. Esse detalhe revela 2 coisas. Primeiro, a generosidade de Boaz, que não apenas deu o suficiente, mas em abundância. Segundo, o coração de Ruth, que não pensava apenas em si mesma, mas também em Noemi. A provisão divina não é apenas para suprir uma necessidade imediata, mas para transbordar, alcançando outros ao nosso redor. Além disso, Boaz ordenou aos seus servos algo surpreendente, que deixassem cair de propósito algumas espigas para que Ruth pudesse recolher com mais facilidade. Aqui está um segredo espiritual. Muitas vezes, o que parece fruto do nosso esforço é, na verdade, o resultado de uma providência silenciosa de Deus. As espigas caindo não eram acidentes. Eram sinais da graça divina, preparando uma colheita além do que Ruth podia imaginar. Quando Ruth voltou para casa naquele dia, carregava cerca de 1 efa de cevada, uma quantidade muito maior do que qualquer estrangeira poderia recolher sozinha. Era o resultado da bondade de Boaz e, acima de tudo, da fidelidade de Deus. Imagine Noemi vendo sua nora chegar com tanta abundância. Aquela mulher que antes havia pedido para ser chamada de Mara, amargura, começou a enxergar novamente que o Senhor
ainda cuidava delas. Essa cena é um lembrete poderoso de que Deus não nos abandona em nossas lutas. Ele abre caminhos onde não há, coloca pessoas estratégicas em nosso percurso e derrama bênçãos inesperadas. Boaz foi um canal de provisão, mas a fonte era Deus. E é sempre assim. Homens e mulheres podem ser instrumentos, mas o verdadeiro provedor é o Senhor. A bondade de Boaz também aponta para algo maior. Ele é um tipo de Cristo, um reflexo do Redentor. Assim como Boaz cuidou de Ruth, Jesus cuida de nós. Assim como Boaz chamou Ruth para comer à mesa, Jesus nos convida para a comunhão com ele. Assim como Boaz ordenou que sobrassem espigas para que ela tivesse abundância, Jesus nos oferece graça sobre graça, favor imerecido, provisão que transborda. Esse momento também nos mostra que a bondade tem poder de transformar perspectivas. Ruth, que começou o dia como uma estrangeira recolhendo espigas, terminou o dia como uma mulher honrada, carregando provisão e esperança. A generosidade de Boaz reacendeu em Noemi a confiança de que Deus não havia esquecido delas. E muitas vezes é exatamente isso que a bondade faz. Reacende a fé em corações cansados. Mas o mais impressionante é perceber que nada disso era o final da história. O campo de Boaz não seria apenas um lugar de provisão temporária. Era o início de um destino eterno. A bondade de Boaz abriu a porta para algo muito maior do que alimento. Abriu o caminho para um relacionamento de redenção. O que parecia apenas provisão diária era, na verdade, o início de uma promessa cumprida. Deus estava conduzindo Ruth e Noemi passo a passo, do vazio para a abundância, da amargura para a alegria, da sobrevivência para o propósito. Cada espiga recolhida era um sinal da fidelidade divina. Esse episódio nos lembra que muitas vezes a bondade que experimentamos ou oferecemos a alguém é parte de algo muito maior. O simples gesto de incluir alguém à mesa pode se tornar a chave para a transformação de uma vida inteira. Boaz foi bondoso, sim, mas acima de tudo, foi obediente àquilo que o Senhor já havia ordenado: cuidar dos estrangeiros, dos pobres, dos necessitados. O tempo passou e as bênçãos que Ruth colheu no campo de Boaz não foram apenas de alimento. Havia algo além das espigas, sinais claros de que Deus estava conduzindo sua história para algo muito maior. Noemi, que antes havia se declarado amargurada, começou a perceber que a bondade de Boaz não era comum. Havia um propósito escondido naqueles encontros e, como mulher experiente e conhecedora da lei de Israel, Noemi começou a enxergar uma possibilidade de redenção. Em Israel, existia a figura do Goel, o resgatador. Esse parente próximo tinha a responsabilidade de restaurar a honra da família, de resgatar propriedades e até de se casar com a viúva para dar continuidade à descendência. Boaz era esse parente para Noemi e Ruth. Mas essa não era uma conversa fácil de ter, nem uma situação simples de resolver. Precisava de coragem, fé e ação. Foi então que Noemi chamou Ruth e lhe deu um conselho que mudaria tudo. Minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, Boaz, de cujas servas estiveste, não é nosso parente? Então ela instruiu Ruth a se preparar, a se lavar, ungir-se, vestir as melhores roupas e descer à eira onde Boaz passaria a noite cuidando da colheita. Esse detalhe era ousado. Noemi estava orientando Ruth a se apresentar diante de Boaz, não como uma serva recolhendo espigas, mas como uma mulher pronta para assumir seu destino. Imagine o coração de Ruth diante dessa instrução. Uma estrangeira sem garantias, indo até o dono do campo no silêncio da noite. Era uma atitude arriscada. Poderia ser mal interpretada, poderia ser rejeitada, poderia até trazer vergonha, mas a coragem de Ruth se manifestou de forma extraordinária. Ela não questionou Noemi, não hesitou. Sua resposta foi simples e poderosa. Tudo quanto me disseres, farei. Esse momento nos mostra a profundidade da fé e da obediência de Ruth. Ela não estava apenas confiando em Noemi, estava confiando no Deus de Israel, que até ali
havia sustentado cada passo. Sua coragem não vinha da certeza do resultado, mas da convicção de que Deus estava guiando sua história. Naquela noite, Ruth desceu a eira. Boaz, após trabalhar e comer, deitou-se junto à pilha de grãos. Em silêncio, Ruth se aproximou, descobriu os pés dele e se deitou ali, como Noemi havia instruído. Essa cena pode parecer estranha aos nossos olhos, mas no contexto da época era um ato simbólico de pedido de proteção e redenção. Ao se colocar aos pés de Boaz, Ruth estava, na prática, pedindo que ele assumisse o papel de resgatador. Quando Boaz acordou no meio da noite e viu Ruth ali, ficou surpreso. Quem és tu? Perguntou. E a resposta dela foi carregada de humildade e coragem. Eu sou Ruth, tua serva. Estende o teu manto sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Essas palavras são profundas. Ao pedir que Boaz estendesse o manto sobre ela, Ruth estava declarando: preciso da tua cobertura, do teu cuidado, da tua redenção. A coragem de Ruth nesse momento é impressionante. Ela não apenas colheu espigas, não apenas aceitou favores. Ela se posicionou diante do propósito. Muitos teriam recuado pensando: quem sou eu, estrangeira, para pedir algo a esse homem honrado? Mas Ruth entendeu que sua história não terminaria na eira. Ela ousou acreditar que Deus poderia escrever algo muito maior. A resposta de Boaz confirma que aquele encontro era providencial. Ele disse: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, pobres ou ricos. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseres te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Essas palavras revelam duas coisas importantes. Primeiro, o reconhecimento público da virtude de Ruth. Aquela moabita já não era vista como estrangeira insignificante, mas como mulher de valor, de caráter, de fé. Segundo, a disposição de Boaz em assumir o papel de resgatador. Mas havia um detalhe. Existia ainda outro parente mais próximo que tinha prioridade no direito de redenção. Isso significava que a história ainda não estava resolvida e que novos capítulos seriam necessários antes do desfecho. Mesmo assim, a coragem de Ruth e o conselho de Noemi abriram a porta para algo que mudaria não apenas a vida delas, mas a história de Israel e da humanidade. O que parecia apenas uma noite na eira era, na verdade, um momento profético. Ali estava sendo firmado o caminho para que uma estrangeira se tornasse parte da linhagem do Messias. Esse trecho da história nos ensina que coragem e obediência andam de mãos dadas. Muitas vezes, Deus nos dá instruções que parecem ousadas, até arriscadas, mas é justamente nesse passo de fé que as portas da promessa se abrem. Ruth não sabia como Boaz reagiria, mas sabia que o Deus a quem ela se apegara era fiel. A cena da eira havia deixado uma promessa no ar. Boaz havia declarado que faria tudo o que estivesse ao seu alcance por Ruth, mas também havia revelado uma verdade que adicionava suspense à narrativa. Existia um outro parente mais próximo, que pela lei tinha prioridade para exercer o direito de redenção. Essa revelação poderia ter sido motivo de frustração para Ruth e Noemi, mas na verdade era mais uma oportunidade de testemunhar como Deus conduz os detalhes da vida com perfeição. E foi nesse ato de humildade que a providência divina começou a se manifestar. A Bíblia registra que casualmente, mas sabemos que em Deus não há acaso, Ruth foi colher espigas justamente no campo de Boaz, um homem rico, influente e temente ao Senhor. O que parecia apenas uma escolha simples de onde trabalhar era, na verdade, um movimento silencioso do céu. Ao chegar a Belém, Ruth não sabia que seu caminho cruzaria com alguém que mudaria sua vida. Não sabia que a sua fidelidade em coisas pequenas seria notada. Não sabia que, ao recolher espigas, estava sendo preparada para colher uma herança eterna. Esse momento da história nos traz uma reflexão importante. Muitas vezes, é na simplicidade da vida,
no trabalho diário, nas escolhas humildes, que Deus abre portas de transformação. Ruth não estava buscando grandeza, estava apenas sendo fiel no pouco. E é justamente essa fidelidade que a colocou no centro da história. A nova realidade de Ruth em Belém parecia marcada pela pobreza e pelo anonimato, mas aos olhos de Deus, ela já estava posicionada para algo grandioso. O contraste é profundo. Enquanto Noemi se chamava de amargura, Deus estava escrevendo restauração. Enquanto Ruth se via como uma estrangeira recolhendo restos, Deus já a via como parte da linhagem que traria o Messias. Esse é o poder da providência divina, transformar passos comuns em capítulos extraordinários. Ruth não precisava entender todos os detalhes, bastava continuar caminhando em fé. E foi isso que ela fez. A cena é simples, mas carregada de significado. Ruth, uma viúva estrangeira, acorda e toma uma decisão prática: sair para os campos e recolher espigas que caíam da colheita. Não havia garantias de que seria bem recebida. Não havia segurança de que encontraria alimento suficiente. Era um ato de coragem. Ruth não ficou esperando que alguém viesse suprir sua necessidade. Ela agiu com humildade, disposta a se curvar ao chão e recolher o que sobrava. Na cultura de Israel, a lei permitia que os pobres, órfãos e estrangeiros recolhessem o que os trabalhadores deixavam cair ou esqueciam nos cantos dos campos. Era uma forma de provisão estabelecida pelo próprio Deus, mostrando sua preocupação com os mais vulneráveis. Mas na prática, nem sempre essa lei era aplicada com compaixão. Muitas vezes, os estrangeiros eram maltratados ou ignorados. Ruth sabia desse risco. Ainda assim, ela se colocou em movimento, escolhendo a fé em vez do medo. É aqui que a providência divina se manifesta de forma surpreendente. O texto bíblico nos diz que, por acaso, Ruth foi colher espigas justamente no campo de Boaz, parente de Elimeleque, o marido falecido de Noemi. Mas nós sabemos, não foi acaso, foi direção de Deus. Cada passo daquela estrangeira estava sendo guiado para o centro da promessa. Enquanto trabalhava, inclinada, recolhendo grãos um a um, sem reclamar, sem se envergonhar, Ruth atraía olhares. Boaz, o dono do campo, percebeu sua presença e perguntou aos trabalhadores: de quem é essa moça? E a resposta destacou algo além da sua condição. É a moabita que voltou de Moabe com Noemi. Já havia um testemunho sobre ela. Sua fidelidade à sogra e sua decisão de abandonar sua terra para seguir ao Deus de Israel já eram conhecidas. Quando Boaz se aproximou dela, suas palavras foram de honra e proteção. Ele disse que ela poderia colher em seus campos, que beberia da água que seus servos tirassem, e até ordenou aos homens que não a molestassem. E mais, pediu que deixassem cair de propósito espigas para que ela tivesse fartura. Boaz reconheceu em Ruth não apenas uma estrangeira pobre, mas uma mulher de caráter, de coragem e de fé. A reação de Ruth foi de humildade. Ela se prostrou diante dele e perguntou: por que achei graça aos teus olhos, sendo eu estrangeira? Essa pergunta revela sua consciência de que não tinha direitos. Ruth sabia quem era aos olhos da sociedade, mas mesmo assim, experimentava o favor de Deus através de Boaz. E Boaz respondeu algo que ecoa até hoje: foi-me contado tudo quanto fizeste à tua sogra depois da morte do teu marido. O Senhor te retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Essa declaração é um divisor de águas. Não era apenas sobre espigas no campo. Era sobre o reconhecimento celestial de que Ruth havia buscado abrigo sob as asas do Senhor. Essa parte da história nos mostra que a humildade abre portas e que a coragem atrai providência. Ruth não se envergonhou de recomeçar do zero, não se encolheu diante das dificuldades. Pelo contrário, trabalhou com dignidade, mostrando que a fé verdadeira se manifesta em ações práticas.
Quantas vezes nós também precisamos ter a coragem de Ruth? Quantas vezes é preciso se abaixar para recolher o que parece pouco, sem perceber que esse ato humilde está nos levando ao centro da vontade de Deus? Ruth nos ensina que não é a posição social, nem os recursos que temos que definem nosso destino, mas a postura do nosso coração diante do Senhor. Enquanto ela recolhia espigas, Deus já estava preparando para lhe entregar um campo inteiro. Enquanto ela buscava apenas o sustento diário, o Senhor já estava escrevendo sua participação no plano eterno da salvação. O campo de Boaz não era apenas um lugar de trabalho, era o cenário do cumprimento da promessa. O momento em que Boaz se aproxima de Ruth é um daqueles instantes bíblicos que carregam um peso espiritual muito maior do que parece à primeira vista. Para quem olhava de fora, era apenas o dono do campo cumprimentando uma estrangeira que recolhia espigas. Mas na perspectiva divina, era o encontro de duas histórias que se entrelaçariam para mudar não apenas o destino de duas mulheres viúvas, mas o curso da história da salvação. Boaz era um homem respeitado em Belém, rico, influente, de boa reputação. Mais do que isso, era um homem íntegro que temia a Deus e vivia de acordo com os princípios da lei. Quando ele chega ao campo, sua saudação aos trabalhadores é reveladora: "O Senhor seja convosco." E eles respondem: "O Senhor te abençoe." Essa troca mostra o tipo de liderança que Boaz exercia. Não era apenas autoridade, mas respeito mútuo, o fundamentado na fé. Foi nesse ambiente que seus olhos pousaram sobre Ruth, uma mulher simples, de roupas humildes, recolhendo espigas entre os feixes. Aos olhos humanos nada chamava atenção. Mas Boaz não viu apenas uma moabita curvada no chão. Ele viu uma história, uma atitude, uma fé que já havia começado a ecoar pela cidade. Curioso, Boaz pergunta: "De quem é essa moça?" Não era uma pergunta de posse, mas de identidade. Quem é ela? Qual a sua origem? E a resposta foi clara: é a moabita que voltou com Noemi, da terra de Moabe. Nesse momento, Boaz não apenas reconhece uma trabalhadora, mas conecta aquela mulher ao testemunho de fidelidade que já se espalhava. Ele sabia do sacrifício que ela havia feito, do compromisso de acompanhar Noemi, de abandonar sua terra e seu povo. Quando Boaz se aproxima dela, suas palavras são cheias de cuidado. "Não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui estarás com as minhas servas. Olha para o campo que cegarem e vai após elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem. Tendo sede, vai às vasilhas e bebe da água que os moços tirarem." Essas instruções não eram apenas sobre colheita, eram proteção, provisão e honra. Boaz estava colocando Ruth sob sua cobertura, ainda que ela não entendesse toda a profundidade disso naquele momento. A reação de Ruth é de espanto e humildade. Ela se prostra e pergunta: "Por que achei graça a teus olhos, sendo eu estrangeira?" Essa pergunta revela o coração dela. Ruth não se via como alguém digna de favor. Reconhecia sua condição de estrangeira, viúva e pobre. Mas Boaz olha além disso. Ele responde com palavras que devem ter ecoado fundo no coração dela. "Bem se me contou tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido. E deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio." Esse reconhecimento é extraordinário. Boaz não está elogiando apenas a beleza ou a força de Ruth, mas sua fidelidade, sua lealdade, sua decisão espiritual. Ele a enxerga como alguém que buscou abrigo sob as asas do Deus vivo. Era como se Boaz dissesse: "Eu vejo você, eu vejo a sua fé, eu vejo o seu sacrifício, e creio que o Deus a quem você entregou sua vida vai recompensá-la." Esse encontro é providencial porque vai muito além de uma conversa no campo. É o início de um relacionamento marcado pelo favor divino. Ruth, que saiu apenas para buscar espigas, encontrou cuidado, honra e reconhecimento. O que era uma rotina de sobrevivência se transformou em uma cena de propósito. Aqui,
há uma verdade poderosa. Muitas vezes, é nos momentos mais simples que Deus prepara os encontros mais significativos da nossa vida. Ruth não saiu de casa procurando um resgatador. Ela saiu procurando alimento, mas Deus já havia preparado o encontro que mudaria sua história. Quantas vezes nós também caminhamos em obediência sem entender toda a extensão do que Deus está fazendo? Às vezes achamos que estamos apenas vivendo o ordinário, quando na verdade o céu está escrevendo algo extraordinário. O encontro com Boaz mostra que a fidelidade em pequenas coisas nos conduz a grandes viradas na história. E Boaz, ao reconhecer Ruth, não apenas vê uma mulher necessitada. Ele vê alguém que se colocou sob o cuidado de Deus. Esse olhar muda tudo. Não é mais a estrangeira moabita recolhendo espigas. É uma filha de Deus que está sob suas asas, prestes a experimentar a abundância da graça. Você já parou para pensar como alguém que parecia não ter nada, nenhuma perspectiva de futuro, poderia se tornar parte da maior história já contada? A história de Ruth é exatamente sobre isso. Uma mulher estrangeira, viúva, sem recursos, sem nome influente, sem posses e vivendo em um tempo em que ser mulher já era em si uma condição de vulnerabilidade. Aos olhos humanos, a vida dela estava destinada ao esquecimento. Mas foi justamente essa mulher improvável que Deus escolheu para escrever uma das páginas mais belas da Bíblia e colocá-la diretamente na linhagem de Jesus Cristo. O livro de Ruth começa com tragédia. Uma família deixa Belém, a cidade do pão, por causa da fome, e vai para Moabe, uma terra de estrangeiros. Lá Noemi, a mãe, perde o marido e os filhos, ficando apenas com as noras. Imagine a dor e o peso daquele momento. 3 viúvas, sem proteção, sem sustento, sem perspectivas. Para a sociedade daquela época, isso significava condenação à miséria. Noemi, amargurada, decide voltar para Belém. E é nesse contexto que surge a decisão que mudaria tudo. Ruth, uma moabita, escolhe permanecer ao lado da sogra. Para onde fores, irei. Onde pousares, pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Essa declaração de Ruth é uma das mais poderosas expressões de fidelidade e fé em toda a Bíblia. Ela não apenas se comprometeu com Noemi, ela se comprometeu com o Deus de Israel. E essa decisão marcou um divisor de águas em sua vida. A partir desse ponto, a narrativa deixa claro: Deus estava conduzindo cada passo daquela estrangeira. Ruth não sabia, mas sua atitude de lealdade e coragem estava abrindo portas que ela jamais poderia imaginar. Ao trabalhar recolhendo espigas nos campos para sustentar Noemi e a si mesma, Ruth demonstrava humildade, perseverança e uma fé prática que não se limitava a palavras. E foi justamente nesse lugar de esforço silencioso que ela chamou a atenção de Boaz, um homem íntegro, temente a Deus e que seria usado para transformar sua história. O que parecia acaso, na verdade, era providência. Ruth não apenas encontrou sustento, mas encontrou favor. E através do resgatador, conheceu a restauração completa. De viúva desamparada, tornou-se esposa honrada. De estrangeira sem direitos, tornou-se parte do povo de Deus. De mulher sem futuro, tornou-se ancestral do Messias. A história de Ruth quebra nossas expectativas, porque nos lembra que Deus escolhe justamente os improváveis. Aquilo que o mundo despreza, ele valoriza. Aquilo que parecia esquecido, ele transforma em destaque. Ruth nos mostra que escolhas de fé, mesmo quando parecem pequenas, podem gerar frutos eternos. E talvez você se identifique com essa história. Talvez em algum momento tenha se sentido como Ruth, deslocado, sem forças, sem garantias de futuro, vivendo dias de incerteza. Mas a mensagem é clara. Quando você decide confiar em Deus, mesmo no meio da dor e da perda, Ele abre caminhos que ninguém pode fechar. A fidelidade de Ruth não apenas mudou a sua vida, mas impactou gerações, culminando no nascimento de Jesus, o Salvador do mundo. E é justamente isso que vamos explorar juntos. Como a fé de uma estrangeira
nascida fora da promessa, foi suficiente para colocá-la no centro do plano de redenção. Se essa história já começou a tocar o seu coração, eu quero te pedir algo muito simples, mas muito importante. Deixe agora o seu like neste vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas, que também precisam ser lembradas de que Deus usa os improváveis. Escreva aqui nos comentários: você já se sentiu como Ruth em algum momento da vida, sem rumo ou sem esperança? Coloque a frase "Eu confio em Deus" como uma declaração de fé. E se você ainda não é inscrito, aproveite e clique agora em inscrever-se. Assim, você vai acompanhar de perto todas as mensagens e histórias bíblicas que podem transformar sua vida e fortalecer a sua fé. Para entendermos a grandeza da história de Ruth, precisamos voltar ao cenário em que tudo começou. A Bíblia nos diz que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Ruth 1:1. Era um tempo de instabilidade, de crise espiritual e moral em Israel, e agora também de escassez material. Belém, que ironicamente significa casa do pão, estava vazia de pão. Esse paradoxo já nos ensina algo profundo. Até mesmo o lugar que carrega no nome, abundância, pode experimentar falta quando o povo se afasta da presença de Deus. Foi nesse contexto que um homem chamado Elimeleque decidiu sair de Belém e buscar sustento em Moabe. Com ele foram sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. A decisão parecia prática, sair em busca de sobrevivência. Mas havia um detalhe importante. Moabe não era apenas um território vizinho. Moabe era uma terra marcada por inimizade histórica com Israel, um lugar de outros deuses, de uma cultura distante dos caminhos do Senhor. E é justamente ali que a história dá sua primeira guinada. Noemi perde o marido em Moabe. E como se isso não fosse dor suficiente, anos depois, perde também seus 2 filhos. Agora, 3 mulheres ficam sozinhas, Noemi e suas noras, Ruth e Orfa. Viúvas em uma época em que não havia previdência, não havia recursos, não havia independência. Ser viúva naquela sociedade significava vulnerabilidade extrema, dependência da compaixão alheia e, muitas vezes, condenação à pobreza e ao esquecimento. Imagine a dor que Noemi carregava. De esposa, ela se tornou viúva. De mãe, tornou-se desamparada. Seu nome, que significava agradável, parecia contrastar com sua realidade amarga. É nesse ponto que surge o primeiro grande dilema. Noemi ouve que o Senhor havia visitado o seu povo e dado pão novamente a Belém. Ela decide voltar. Mas o que aconteceria com suas noras? Elas poderiam retornar às suas famílias, encontrar novos maridos, reconstruir suas vidas. Afinal, continuar com Noemi seria caminhar rumo a uma terra estranha, onde seriam vistas como estrangeiras e talvez rejeitadas. Noemi, inclusive, insiste para que elas voltem. E Orfa, depois de lágrimas e abraços, decide ficar em Moabe. Mas Ruth não. É nesse momento que acontece uma das declarações mais emocionantes da Bíblia. Ruth olha para Noemi e diz: "Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Ruth 1:16. Essa frase não foi apenas uma declaração de afeto humano. Foi uma confissão de fé. Ruth estava abrindo mão da sua cultura, da sua segurança e até mesmo da possibilidade de um futuro mais previsível para abraçar algo incerto, mas cheio de significado: o Deus de Israel. Essa decisão de Ruth é tão poderosa porque revela um coração disposto a caminhar pela fé e não pela vista. Ela não tinha garantias de que seria bem recebida em Belém. Não tinha certeza de que encontraria sustento. Mas mesmo assim decidiu confiar. E é justamente essa escolha improvável que abriria portas para um futuro extraordinário. Noemi, apesar da dor, aceitou a companhia de Ruth e juntas partiram rumo a Belém. 2 mulheres viúvas, vulneráveis, caminhando em direção ao desconhecido. Mas ali, naquelas pegadas marcadas na poeira da estrada,
começava a se escrever uma história que mudaria o curso da redenção. Uma estrangeira, sem herança, sem posição, estava sendo conduzida pelo próprio Deus para ocupar um lugar na linhagem do Messias. Talvez essa parte da história de Ruth já mexa com você, porque, de certa forma, todos nós já estivemos em estradas de incerteza, deixando algo para trás, sem saber exatamente o que nos espera adiante. E assim como Ruth, talvez você também tenha tomado decisões de fé que pareciam arriscadas, mas que eram movidas por um desejo profundo de confiar no Senhor. Essa primeira decisão, aparentemente simples, seguir Noemi, foi o marco inicial de um destino eterno. A partir dela, Deus começaria a mover as peças de um quebra-cabeça que mostraria seu poder, sua graça e sua fidelidade. A estrada de Moabe até Belém não foi apenas uma caminhada física. Foi também uma travessia emocional e espiritual. Imagine Ruth e Noemi percorrendo aquelas terras, cada passo carregado de lembranças do passado e de incerteza sobre o futuro. Duas mulheres viúvas vulneráveis, sem riquezas, sem marido e sem herança. Mas havia algo que caminhava com elas, ainda que invisível: a providência de Deus. Quando chegaram a Belém, a cidade estava em movimento. Era o início da colheita da cevada e os campos estavam cheios de trabalhadores. O ambiente era de expectativa, mas a chegada de Noemi despertou comoção. As mulheres da cidade a reconheceram e perguntaram: "Não é esta Noemi?" Mas Noemi, marcada pela dor, respondeu: "Não me chamem Noemi, agradável. Chamem-me Mara, amargura, porque o Todo-Poderoso me afligiu." Suas palavras eram reflexo de um coração ferido, que ainda não enxergava a mão de Deus preparando um novo capítulo. E é nesse contexto que a figura de Ruth começa a se destacar. Uma moabita, estrangeira, que decide permanecer ao lado da sogra e recomeçar em uma terra que não era a sua. Pense por um instante. Ela poderia ter ficado em Moabe, onde havia família, língua, cultura conhecida, mas escolheu ser estrangeira em Belém. Isso significa enfrentar olhares de desconfiança, preconceito e até rejeição. Ainda assim, Ruth não recuou. Seu compromisso não era apenas com Noemi, mas com o Deus de Israel. A nova realidade era dura. Não havia sustento imediato. Ruth precisava agir. E é aqui que vemos sua humildade e coragem. Ela decide sair para os campos, recolhendo espigas deixadas pelos trabalhadores, como era permitido pela lei para os pobres e estrangeiros. Essa cena é profundamente simbólica. A viúva estrangeira, curvada ao chão, recolhendo espigas para sustentar a si mesma e a sogra. Não havia orgulho, apenas disposição de servir e de lutar com dignidade.